abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti abençoarei todas as famílias da terra. Você faz parte de alguma família na terra? Quem faz parte de alguma família nessa terra? Você já tem a bênção do Senhor. Você está abençoado em nome de Jesus. Tome assento, por favor. Meus queridos irmãos, nesta noite, o Senhor propôs no meu coração falar aos irmãos sobre família. Falar aos irmãos sobre família. Esse tema família é um tema que os irmãos vão ver eu repetindo isso aqui quase que sempre. Falar de família hoje é uma necessidade. Falar de família é uma necessidade. De quando em vez, nós temos que voltar a falar de família na igreja. Sabem por quê, irmãos? Porque família é uma das prioridades no coração de Deus. Uma das prioridades que Deus tem é família. Se você observar bem, a Bíblia, ela começa falando de família. O Velho Testamento termina falando de família. Se você prestou atenção, ou se você prestar atenção na leitura bíblica, você vai perceber que no capítulo 2 do livro de Gênesis, dos versos 24 a 26, Deus vai estar ali formando a família. Deus vai estar ali formando a família. Então, no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 2, versos 24 a 26, você vai ver Deus falando ao homem. Esta agora na verdade, Adão falando. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, pois do homem foi formado. E o verso 24 vai dizer: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aí o verso 25 vai dizer: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, do 22 ao 25. Percebam que no início da Bíblia, Deus vai estar falando de família. No final do livro de Malaquias, os últimos versículos, ou o último versículo do livro de Malaquias, Deus vai estar dizendo: converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Isso é família. Se você observar, você vai ver que Jesus começou o seu ministério numa festa de casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você ainda estiver atento à leitura da Bíblia, você vai perceber que o apóstolo Paulo, em sua teologia, ele sempre deu muita ênfase, ele sempre deu muito valor à família, e em suas epístolas, ele está sempre falando de família. Se você
observar bem na leitura bíblica, você vai ver que o apóstolo Pedro também se preocupou em escrever um capítulo da sua primeira epístola sobre os deveres do homem no lar, sobre os deveres da mulher, sobre deveres de filhos. Então notem que a Bíblia, ela dá muita importância a esta questão chamada família. Família é prioridade para Deus. E aí, meus queridos irmãos, vocês sabem que tudo que Deus faz, o diabo se opõe. Tudo que Deus faz, o diabo se opõe. Então, quando Deus disse para Abraão, em Gênesis no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa de bênção para minha família. Isso é uma promessa de bênção para a sua família. Isso é uma promessa de bênção para a minha casa. Isso é uma promessa de bênção para a sua casa. Isso é uma promessa de bênção para o meu casamento. Isso é uma promessa de bênção para o seu casamento. É Deus quem abençoou. É Deus que disse: Abraão, se você me obedecer, em ti eu vou abençoar. É uma promessa. Eu vou abençoar todas, sem exceção, todas as famílias da terra, Abraão, eu vou abençoar. Nós temos uma promessa de que a nossa família será abençoada. Nós temos uma promessa de que Deus vai abençoar a nossa família. É promessa de Deus. Agora, como disse aos irmãos, o diabo, ele se opõe a tudo que se diz Deus, ou que é de Deus. O diabo se opõe. Então, enquanto Deus está abençoando a sua família, o diabo está se levantando para roubar essa bênção que Deus lhe prometeu, que é a bênção da sua casa, do seu lar, da sua família. A Bíblia diz que nós temos que ter muito cuidado. Em João, Pedro vai dizer, 3,8, primeira epístola, vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, vigiai. O diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Note que o diabo está à nossa volta, ele está à espreita, ele está de olho, esperando apenas uma brecha. Ele está esperando apenas uma brecha. Ele está sentadinho, de olho em você, só na expectativa de que você lhe abra uma única brecha, por menor que seja. Ele está de olho. Ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nessa área familiar, ele está atuando de forma mais intensa ainda. Mais intensa ainda. E nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós percebemos como ele está furioso e atuando contra as famílias. Porque Deus falou que ia abençoar e ele quer desafiar a Deus. Ele quer dizer que a sua família não vai ser abençoada. Ele quer dizer que o seu casamento não vai prosperar. Ele quer dizer que o seu casamento não vai durar até que a morte o separe, conforme Deus exigiu que o fosse. O diabo está lutando para desestabilizar o seu relacionamento conjugal. O diabo está lutando para desestabilizar a sua família, os seus filhos, para desarmonizar a sua casa, a comunhão lá na sua casa, as relações lá na sua casa. Mas eu disse para os irmãos,
que falando para Abraão, Deus fez uma promessa: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. A minha família está debaixo dessa bênção, a sua família está debaixo dessa promessa, e é mesmo abençoada em nome de Jesus. Como estava dizendo para os irmãos, família é prioridade no coração de Deus. Família é prioridade no coração de Deus. Mas o diabo tem lutado para destruir as famílias. E não é só lá no mundo não. Principalmente dentro das igrejas. Principalmente dentro das igrejas. Observem vocês, irmãos, que tudo começa a partir da família. A família tem a função de desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. A família é a pedra fundamental na construção de um país. Todo país é construído, é formado a partir de famílias. A família é a nascente das civilizações. A família é um espaço pessoal, ou um espaço para crescimento pessoal e coletivo. A família é na família que está o potencial e a força da igreja. É na família que está a força e o potencial da igreja. A família é a pedra angular da sociedade. Nenhuma civilização sobreviveu à destruição da família, à dissolução da família. Sem a família, nenhuma instituição pode realizar o seu propósito principal, essencial. Sem a família, nenhuma instituição exerce seu impacto para o bem. A família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. A família é uma ordem da criação. A família é uma ordem da criação. A família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. E Deus jamais vai desistir da sua família. Deus não vai desistir da sua família. Deus não vai desistir do seu casamento. Deus não vai desistir do seu lar. Porque família é prioridade no coração de Deus. A sua família, ela é prioridade no coração de Deus. Esses últimos dias, o diabo tem intensificado as suas ações contra as famílias. Contra as famílias. E muitos casais da nossa igreja têm sido alvos dos ataques do inimigo. Muitos casais das nossas igrejas têm sido alvo de ataques do inimigo. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que hoje, a partir desse dia, nós vamos entrar numa campanha de oração por 30 dias, especificamente para Deus blindar o meu casamento, para Deus blindar a minha família, para Deus blindar os meus filhos, porque a minha família, a sua família está debaixo de uma promessa. Em ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Que o inimigo se levante, mas o Senhor, Ele vai colocar um anjo ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como leão,
Mas a minha Bíblia também diz no Salmo 34, se não me engano, versículo 7, que o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem e os livra. Tem um anjo aqui ao meu redor, o diabo está ali do lado. Mas entre eu e o diabo tem um anjo aqui, porque eu temo ao Senhor, eu oro pela minha família, eu peço a Deus em favor dos meus filhos. Tem um anjo aqui. Para o diabo chegar aqui, ele vai ter que passar por cima desse anjo. E eu quero ver se tem diabo que vai vencer anjo de Deus. Uns estão com as brechas todas fechadas, o diabo não toca. Outros vacilam, outros escorregam aqui, escorregam ali e abrem brechas, e o diabo não tem dó de ninguém. Quando ele acha uma brecha, ele entra, e passa como um rolo compressor, destrói completamente, deixa feridas em todos, machuca todo mundo. Então não abra brecha para o inimigo entrar no seu casamento, entrar na sua casa, entrar na sua relação. Não abra brecha. O anjo do Senhor guarda e livre aquele que teme a Deus. E aquele que teme a Deus não dá lugar ao diabo. Aquele que teme a Deus vive a sua palavra e não abre brechas para o inimigo entrar. Nesses últimos dias, várias famílias estão sendo alvejadas pelo inimigo. Casais à beira do divórcio, casais se desentendendo, famílias se desestruturando. Em nome de Jesus Cristo, fecha a brecha, porque o diabo, vosso adversário, está querendo estragar tudo, está querendo estragar. Em nome de Jesus, fecha a brecha, porque ele não tem dó. Ele não tem dó. Quando ele vem para destruir mesmo. Ele vem para destruir mesmo. Olha, queridos, eu estava dando uma olhada hoje na última estatística divulgada pelo IBGE acerca de divórcio. E gostaria de passar algumas informações para os irmãos. O Brasil registrou no último ano 1.095.355 casamentos entre pessoas de sexos diferentes, que agora a gente tem que falar assim, né? Entre homem e mulher, 1.095.000 casamentos. Entre pessoas do mesmo sexo, que não nos interessa, houveram 5.300 casamentos. Mas essa mesma estatística divulga que 345.000 divórcios aconteceram no último ano. Se você calcular essa relação, 345.000 para 1.095.000, você vai encontrar 31%. 31%. Ou seja, a cada 3 casamentos, quase, isso seria, se fosse 33%, a cada 3 casamentos, um se desfaz. Isso é grave, isso é sério, isso é muito sério. Agora, por que é que essas coisas estão acontecendo? Por que é que esses casamentos, eles estão sendo desfeitos? Por que é que está acontecendo o divórcio de forma tão recorrente? De forma assim tão reincidente? Por que será? Pasmem, por motivos banais, sem motivo. Em Marcos 10, quando Jesus é interrogado acerca do casamento, ele diz, olha, quando disseram para ele, mas Moisés autorizou escrever carta de divórcio. Jesus disse, olha, Moisés até autorizou dar carta de divórcio, mas foi por causa da dureza do coração de vocês. No princípio não era desse jeito. Em Malaquias capítulo 2, Deus vai dizer que detesta o divórcio.
Deus não aprova, Deus não recomenda. Pode até acontecer. Mas por causa da dureza do coração do homem, por coisas muito simples, as pessoas estão hoje desfazendo um casamento, estão banalizando o casamento. Casamento, queridos, é um contrato civil, está capitulado no Código Civil. E toda vez que você faz um contrato, é porque o futuro é imprevisível. Toda vez que você faz um contrato, qualquer que seja o contrato, é porque você não sabe se a pessoa vai desistir amanhã. Você não sabe, doutora Gesilene, se a pessoa vai mudar de ideia, se alguém vai morrer, se alguém vier a morrer, como que fica essa tratativa desse contrato. Quando se faz um contrato, irmãos, é justamente por conta da imprevisibilidade do futuro. Você não sabe o que vem amanhã, você não sabe o que vem pela frente. Então, quando se faz um contrato de casamento nos termos do Código Civil, é justamente porque o futuro é incerto. Se faz um casamento contratualmente, nos termos do Código Civil, é porque o futuro é incerto, é porque o futuro é imprevisível. E dentro desse contrato, ou dessa relação contratual do casamento, os integrantes do casal, cônjuge homem e cônjuge mulher, ao longo do seu percurso, ou ao longo da trajetória de casados, eles vão encontrar, quem sabe, muitos homens, muitas mulheres, que poderiam até ser classificadas como ideais. Agora, você fez um voto. Você vai encontrar alguém mais bonito. Você vai encontrar alguém mais bonita. Você vai encontrar alguém que aparentemente é mais carinhoso, é mais atencioso. Você vai encontrar alguém que talvez até te atrairá. Mas você fez um voto. Você assinou um contrato. Esse contrato foi na presença de duas testemunhas. E muitos veio à igreja diante do altar, declarou esses votos publicamente diante de Deus, diante de testemunhas outras. E a Bíblia diz, lembre-se, em Eclesiastes no capítulo 5, versículo 4, se fizeres um voto, atente em cumpri-lo, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Você veio diante do altar, você fez um voto, você assinou um contrato, você fez uma declaração pública: vou te amar para sempre. Vou te amar para sempre. Essa foi a declaração que você fez. Vou te amar para sempre. O problema é que muitos casais falam ou fazem essa promessa, falam essa frase, prometendo amar um ao outro apenas enquanto o casamento durar. E para uns, o casamento dura muito pouco. Basta se desgostar de qualquer coisa. Basta ver um pequeno defeito nele ou nela. E aí, interrompe ali o casamento. E a promessa ficou apenas até que o casamento durou. Mas Jesus fala muito bem sobre a durabilidade do casamento. Nesse mesmo texto de Marcos, ele fala:
que o casamento deve ser até que a morte o separe. Não é até que as crises conjugais cheguem. Você está casado, não é até que a enfermidade chegue, a doença chegue. Você está casado, não é até que você veja uma mulher mais bonita. Porque quando você casou com a sua era bonitinha. Você não cuidou dela. O tempo passou. E talvez você vê outra mais bonita. Mas o casamento não é até você encontrar uma mais bonita. Não é até você encontrar um mais bonito. É até que a morte o separe. É até que a morte o separe. Estou falando para casais aqui, e aí tem muitos jovens ouvindo essa palavra. Fiquem atentos, moço, moça. Porque quando você casar, você vai passar por essas situações. E talvez você quererá desistir. Quererá trocar de marido, quererá trocar de mulher. Não case pensando que, se der certo, tudo bem. Se não der, a gente descasa e casa de novo. Não faça assim. Não faça assim. Agora, as pessoas fazem esse voto muitas das vezes, dizendo: vou te amar para sempre. Mas na primeira crise, diz que o amor acabou. Na primeira crise, diz que não vai dar mais, que não tem mais jeito. Vou ter que separar. Vou pegar as coisas e vou embora. E essa é uma das piores frases que ele ou ela fala numa relação. Porque a sua palavra tem poder. E o que você fala, o diabo escuta. E em cima das suas palavras ele começa a trabalhar. Não estou aguentando mais, eu vou sair de casa. Aí o outro cônjuge fala: vai. E de tanto falar, vai. Uma hora ele junta as coisas e vai embora mesmo. Uma hora ela junta as coisas e vai embora mesmo. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que você profere. Porque você pode estar atraindo maldição para a sua própria casa. Da sua boca deve sair somente palavras que edificam, palavras sadias. Sua palavra deve ser temperada com sal. Tenha muito cuidado com as suas palavras. Então, o contrato de casamento ele foi feito justamente para resolver esse problema, irmãos. Da incerteza do futuro e da imprevisibilidade do futuro. Sabendo que na jornada conjugal, as intempéries vêm, os espinhos surgem, os momentos de dificuldades aparecem. Já sabendo disso, se colocou no Código Civil, é casamento, então tem que assinar um contrato. Tem que assinar um contrato. Quando você faz um negócio, você faz só de boca? Quando faz, normalmente dá problema. Porque antigamente as pessoas tinham palavra. Hoje as pessoas parecem não ter mais palavra, né? Trata uma coisa aqui, não foi isso que nós combinamos não, o preço era outro. As condições eram outras. Justamente para que se mantenha a palavra, não, vamos fazer um contrato. Aí você faz o contrato de casamento. E aí certo escritor, Stephen Kennedy, ele diz: quando você promete amar alguém para sempre, você está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até aos 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes do que eu. É justamente por isso que eu prometo amar você para sempre. É justamente por isso que eu faço essa promessa. E abrir mão desde já
dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão no meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúme cada vez que ver você conversando com um homem, nem ficar preocupado com o futuro do nosso relacionamento. Por isso eu estou te fazendo essa promessa, que eu te amarei para sempre. Venha o que vier, mas eu te amarei para sempre. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher. Eu prometo amar você para sempre, para que nós possamos nos casar e viver em harmonia. Quando você faz essa promessa de amar até, ou para sempre, ou até que a morte te separe, você está abrindo mão desde já de qualquer outra possibilidade de um outro relacionamento extraconjugal. Esse mesmo escritor, ele vai dizer: casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Então, queridos, nós precisamos compreender que casamento é para sempre. Você que é moço, que é moça, está buscando em Deus um companheiro, uma companheira, escolha bem, porque as suas escolhas é que vão determinar o sucesso do seu casamento. Deus não vai escolher uma esposa para você jovem, Deus não vai escolher um esposo para você moça. Essa escolha Deus deixou para você fazer, porque se Deus o fizer e der alguma coisa errada, você vai culpar a Deus. Foi assim lá no Jardim do Éden. Então Deus não vai se meter nesse negócio de escolher marido, escolher mulher, não, para ninguém. Isso é uma escolha que Ele deixa para que nós o façamos. Então, já que é você que vai escolher, escolha bem, porque você vai ter que tolerar até que a morte o separe. E se fizer diferente disso, não é a vontade de Deus. Então, moço, moça, não se precipite, não se apresse, não faça como Sansão. Observe os princípios deixados na Bíblia Sagrada para nós acerca disso. Uma das coisas que tem feito muitos jovens sofrer é porque não se atentam para Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo, desigual com os infiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tem pessoas que foram criadas aqui na igreja. Já faz uns 2 ou 3 anos, eu e minha esposa, nesse canto aqui, fomos conversar com uma jovem que estava se envolvendo com um relacionamento. E quando perguntamos para essa jovem, mas ele é da igreja, né? Não, pastor, não é da igreja, eles são todos espíritas. E foi contando a história, eu quase que não estava querendo acreditar no que ela estava falando. Pessoas que se envolvem com bruxaria, com ocultismo, com macumbaria. Era o histórico do moço com quem ela estava querendo se relacionar. E a gente foi contar algumas experiências. Mas sabe o que aconteceu? Saiu daqui triste, porque a gente não aprovou e confrontou e falou: Deus não está nesse negócio. Pareceu a história do jovem de Lucas 15, o jovem rico que chega para Jesus: Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tens, distribua para os pobres, depois vem e me segue. Diz a Bíblia que aquele jovem saiu triste, nunca mais voltou. Às vezes nós estamos apontando o caminho, estamos dando a direção. Deus está usando pessoas nesse altar para falar com você,
mas você não está recebendo a palavra. Você está com o coração endurecido. Você não amolece esse seu coração empedernido, esse coração de pedra. Você não o amolece. Você quebra a cara. Porque Deus está falando. Porque Deus está falando. Jovem, não se precipite. Se o seu noivo não estiver aqui, Deus vai trazer de qualquer parte do país ou do mundo. Mas não precisa de você sair daqui no centro de Macumba, e ali, acolá, em qualquer lugar, buscar alguém para fazer parte do seu casamento, na sua vida conjugal. Porque é que muitos casamentos estão se destruindo hoje, irmãos. Por motivos banais, como dizia. São inúmeros os motivos que levam um casamento ao fracasso. São inúmeros os motivos. Vou citar alguns. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Digno de honra entre todos é o matrimônio. Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. O que Paulo, ou o que o escritor de Hebreus está dizendo é: honre o seu casamento e os seus respectivos votos. Honrem o casamento e os seus respectivos votos. E sejam puros, porque Deus, sem falta, castigará todos os que são imorais e que cometem adultério. Deus julgará os impuros, Deus julgará os adúlteros. Agora, o que é a impureza sexual? Quando fala, a Bíblia diz que Deus julgará os impuros. O que está enquadrado dentro dessa impureza sexual? Primeiro, a fornicação. O que é o pecado de fornicação? O pecado de fornicação é o sexo pré-conjugal. Dois jovens não casados se relacionam sexualmente. Isso chama fornicação, impureza sexual. Deus vai julgar. Não tem lugar no reino de Deus. É pecado. É pecado. Então, dentro da impureza sexual mencionada na Bíblia, está o pecado de fornicação, que é o sexo pré-conjugal, antes do casamento. Aí, dentro desse mesmo pacote de pecados impuros, de impureza sexual, está o adultério. O que é o adultério? O adultério é o sexo extraconjugal. O sexo fora do extraconjugal. Pessoas casadas que se relacionam com outras que não seja o seu cônjuge. Isso é adultério. Está dentro do pacote de impureza sexual. Deus vai julgar. Não herdarão o reino dos céus. O que mais que está dentro desse pacote de impureza sexual que Deus vai julgar? A prostituição. O que é prostituição? Costumam confundir muito o significado da prostituição com a fornicação. A prostituição é sexo para obter lucro. Quando se vende o corpo, está se falando de prostituição. Quando dois jovens se relacionam, sem dinheiro envolvido, não é prostituição, é fornicação. O jovem da nossa geração não está se casando virgem mais. Raríssimas exceções. O jovem da nossa geração, ele está muito afoito. Ele não leva uma vida de pureza. Ele não leva uma vida de santidade.
e aí fica com um, namora com outro, se relaciona com outro, com outra. Isso é fornicação, sexo pré-conjugal. Deus julgará os impuros, está dentro da impureza sexual. Jovem que está aqui, cuidado. Guarde o teu corpo para o dia do seu casamento, para a sua noiva, para o seu noivo. Deus não aprova o sexo pré-conjugal, antes do casamento. E alguns estão se relacionando antes do casamento. E vêm para o altar com esses pecados escondidos. Começa o casamento dentro de uma maldição chamada impureza sexual. Depois o casamento não dá certo, porque está levando uma brecha junto. De 97 para cá, desde quando pastorei a igreja, Deus me deu o privilégio de realizar muitos casamentos. Realizei alguns em que os jovens no namoro estavam em pecado de fornicação. E sempre, por ocasião do casamento, eu faço questão de chamar antes, conversar. Está tudo bem? Vocês estão vivendo uma vida de santidade, namoro puro, santo? Eu estou dando a eles a oportunidade de dizer: não, pastor, não está bem, nós caímos. Para ele não incorrer no erro de aqui diante do altar, está entrando numa vida nova de casados, com uma brecha do tamanho de uma avenida, porque aí não só o diabo, mas o inferno, os demônios, legiões, vai entrar junto nesse casamento, porque tem uma brecha, tamanho enorme, e aí entra no casamento, levando junto esse pecado. Como disse, tive o privilégio de realizar muitos casamentos, e alguns, sempre eu dou essa oportunidade, e alguns estando nesse estado, alguns estando nessa situação, negam, mentem, não falam a verdade. Não, pastor, está tudo bem, nós ainda somos virgens. Mas o Espírito, irmãos, não me deixa enganado. Não me deixam enganado. Quando eu olho no olho, o Espírito Santo me diz: está mentindo, não está falando a verdade. E eu estou dando a esse casal de jovens a oportunidade de entrar no casamento abençoado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém vier a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você confessou, irmão? Você já está entrando no casamento, você não vai pecar mais esse tipo de pecado, que é o da fornicação. Você está entrando no casamento, você confessa aqui, nós vamos orar. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será concordado no céu. Deus vai passar uma borracha, você vai ser alcançado pela misericórdia de Deus, e você vai entrar no matrimônio abençoado por Deus. Mas muitos jovens perdem esta oportunidade, talvez a última oportunidade, porque eu converso com ele na semana do casamento. O casamento vai ser sábado, eu converso na véspera. Ele tem a chance de arrumar a vida e entrar no casamento abençoado, mas entram debaixo de um pecado, entram com uma brecha, abrem uma brecha, e aí, como disse, tive o privilégio de fazer vários casamentos. Alguns nesse estado. Irmãos, eu tenho pena dessas pessoas. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Gálatas 6,7, tudo que o homem fizer, tudo que ele semear, ele vai ceifar. Uma vida de mentira, vem mentir para o ungido de Deus? Você pensa que você está enganando o ungido de Deus? Pode até enganá-lo, mas lá em cima tem um cujos olhos contemplam tudo, inclusive as intenções do seu coração. E eu tenho pena,
Porque alguns, irmãos, alguns desses jovens, passado algum tempo, 1 ano, 2 anos de casamento, só luta, só prova, só traição, só sofrimento, apanhando do marido. Aí manda chamar: ô pastor, eu quero que o senhor ore por mim, me perdoa, pastor, porque eu sei que tudo que eu estou passando no meu casamento é porque naquele dia que o senhor me perguntou isso, eu neguei. Nós estávamos em pecado, nós não confessamos, e o meu casamento acabou. Eu disse: lamento muito, mas você perdeu uma grande oportunidade de ter fechado essa brecha naquele dia. Hoje é tarde, o leite já derramou. Marido para um lado, com outra mulher, mãe com criança, sem o marido. Algumas experiências assim a gente já enfrentou, eu e minha esposa. Então, a impureza sexual, fornicação, pecado pré-conjugal, adultério, sexo extraconjugal, prostituição, sexo para obter lucro. E a Bíblia deixa claro que Deus julgará os que praticam sexo extraconjugal. Não brinquem com isso, não brinquem. E aí, ao falarmos de adultério, eu quero expandir essa explicação aqui. Porque quando disse que adultério é o sexo extraconjugal, eu quero dizer que Jesus foi mais além. Mateus 5, versículo 28, diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou, já cometeu pecado. Olhar com intenção impura. E aí, irmãos, nós estamos vivendo um momento hoje, que a questão das redes sociais, as redes sociais hoje é um dos maiores causadores de divórcio. As redes sociais são as mensagens trocadas no WhatsApp, as ocultas do seu cônjuge. São as mensagens trocadas no WhatsApp, as ocultas do seu cônjuge. É uma foto que você manda, é um nude que você manda para outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Isso está acontecendo com muita frequência, irmãos. Hoje um dos maiores causadores de divórcio, essa questão das redes sociais, é o WhatsApp, é Facebook. Quase todos os problemas hoje de divórcio, essa questão da mentira. Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros, falai cada um a verdade com o seu irmão. E essa questão da mentira hoje dentro do casamento está sendo uma destruição avassaladora. A pessoa está traindo virtualmente, está traindo pelo celular, está traindo pelas mensagens, está traindo pelo Facebook, pelas fotos trocadas, está traindo, mas está negando isso para o seu cônjuge. Ele está desconfiado, ele está te chamando a atenção, ele está tendo já a certeza de que isso está acontecendo, mas a pessoa está aqui mentindo, não dá o braço a torcer, não fecha a brecha. Como a Bíblia diz que nada fica oculto, que Deus traz à luz tudo aquilo que está nas trevas, chega um momento que a casa cai, irmãos. A casa cai, é uma questão de tempo. Às vezes Deus dá corda, Deus vai deixando, mas a hora que Deus puxar essa corda, meu irmão,
Você vai vir rastejando, se humilhando, porque Deus vai trazer tudo às claras. Não vai permanecer oculto, não vai. A Bíblia diz que nós, Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A Bíblia está falando de mentira no meio da igreja. Se eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade um com o outro, contigo, com o meu irmão, porque nós somos membros uns dos outros, imagine na relação conjugal. Deixa a mentira, fala a verdade. Seja homem, fale a verdade, assuma os seus erros. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, versículo 26 de Efésios 4, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui está um problema. Você pode até ficar irado, tem momentos que as coisas se desequilibram, os nervos afloram, os cônjuges discutem, mas meu irmão, não vai dormir na sala não, não vai dormir no sofá não, porque quando você vai, pode ter certeza, o diabo deita lá no seu lugar, a brecha está aberta, e ao invés de a coisa melhorar, a coisa só piora, a coisa só complica. Graças a Deus, eu vou fazer 28 anos de casado, detrás da cruz de Cristo. Eu digo, nunca passei por uma situação dessa, irmãos, detrás da cruz de Cristo. Antes que o sol se ponha, reconcilia com seu cônjuge, reconcilia com seu marido, reconcilia com sua esposa, reconcilia com seu filho, reconcilia com seu irmão. Irai-vos, mas não pequeis, não se deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, grosseria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Está em crise? A guerra está feia? Deixa o sol se pôr não. Tira a ira, tira a cólera, tira tudo. Não entristeça o Espírito Santo, não dê lugar ao diabo, não. Assim como Cristo te perdoou, perdoa você também. É a recomendação da palavra de Deus. E aí eu queria ter tempo para falar mais um pouco, mas falta 8 minutinhos. Falando sobre a impureza do pecado sexual, eu queria ler Provérbios 27:7, que diz o seguinte: preste atenção, para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está morrendo de fome, qualquer sobra de comida é deliciosa. Preste atenção, Provérbio 27:7. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está morrendo de fome, qualquer resto de comida
é delicioso. Eu vou ler o versículo seguinte, que o versículo seguinte vai dizer que o texto diz assim: bebe água da tua própria cisterna. Bebe água da tua própria cisterna. Esses dois versículos estão diretamente, intrinsecamente relacionados a casamento, a sexo. Quando Salomão diz, bebe água da tua própria cisterna, ele está dizendo que você tem que se satisfazer sexualmente com seu cônjuge, é da própria cisterna. E ele está dizendo aqui que se houver o atendimento sexualmente dos cônjuges, o marido satisfeito sexualmente, ele vai estar com a barriga cheia. Mel, para ele, não vai ter sabor. Pode vir a mulher mais bonita, mais sensual, mais bem apresentável, mas ele estará sendo atendido sexualmente pela sua esposa. Ele vai estar com a barriga cheia, e ainda que fosse mel, não teria sabor. Agora, quando há ausência de sexo dentro do casamento, o seu cônjuge vai estar com a barriga vazia, ele vai estar com fome, e a Bíblia está dizendo que qualquer brucutu que passar, vai atrair, vai chamar atenção, e pode derrubar o seu cônjuge. Quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem sabor. Mas quem está morrendo de fome, qualquer resto, qualquer sirigaita, né? Qualquer sirigaito, se é que existe a palavra do masculino, né? Qualquer sirigaito vai atrair, vai lhe derrubar. Então, algumas causas, algumas situações que levam uma família ao divórcio, é a falta do sexo no casamento. Como disse, esses textos estão tratando de sexo. Isso quer dizer para você suprir as suas necessidades dentro da sua casa, com o seu cônjuge que o Senhor te deu. Bebe água da tua própria cisterna. Se satisfaça com a pessoa que o Senhor te deu. Por que eu estou lendo esse texto e estou falando isso aqui? Porque a infidelidade conjugal está muito grande nos dias de hoje, e para surpresa nossa, dentro das igrejas. Maridos traindo suas mulheres, mulheres traindo seus maridos. A Bíblia diz, bebe água da tua própria cisterna, não traia o seu cônjuge. Não traia o seu cônjuge. Satisfaça-se com a pessoa que o Senhor teu Deus te deu. Não dê lugar ao diabo, não abra brecha. O diabo, nosso adversário, como já disse, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu disse que o anjo está mais próximo, ao redor, acampado. Mas quando você peca, quando você trai, esse anjo sai de perto. Esse anjo deixa você exposto, vulnerável. E o diabo está ali, e você não vai ter a proteção do anjo. Não deis lugar ao diabo, não abra brecha para o diabo te derrubar. Uma das brechas
que abrem portas para o adultério e para a infidelidade conjugal, para a traição, para uma relação extraconjugal, é a insatisfação sexual no casamento que leva à busca de compensação em cisterna alheia. Busca compensação em cisterna alheia. E é muito comum a gente ouvir essas coisas. É muito comum. E eu tinha tanta coisa para falar aos irmãos nessa noite. Não sei nem se os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer para os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Mas a gente vai ter que parar, porque a hora já chegou. Mas eu queria falar sobre os principais problemas, os problemas pequenos que às vezes levam o casamento ao divórcio. Eu estava começando com a área sexual. Você tem que suprir a necessidade do seu cônjuge. Você tem que dar água da sua cisterna para ele, porque se você não o fizer, ele vai buscar a compensação em cisterna alheia. Se ele estiver morrendo de fome, qualquer resto de comida, ele vai atrás, vai atraí-lo, com a barriga cheia, satisfeito, tranquilo, tudo na bênção. Pode vir com um prato de mel, ele não vai nem sentir o sabor, porque está com a barriga cheia. Mas aí eu ia falar de outros assuntos aqui aos irmãos, e ia entrar na área dos filhos, que eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas eu não vou me cansar de falar, irmãos, não vou me cansar de falar. O que você poderia fazer para ajudar o seu filho? O que o seu filho mais espera de você, pai e mãe, é que você seja modelo como marido e como esposa. O que seus filhos mais esperam de pai e mãe, o que os filhos mais esperam de pai e mãe, é que eles sejam modelos como marido e como mulher, como pai e como mãe. Qual o exemplo que nós pais que estamos aqui estamos dando para os nossos filhos? A gente não vai entrar nessas questões porque o tempo não nos permite. Eu queria muito hoje falar sobre o que as mulheres mais reclamam dos seus maridos. Vamos combinar para o próximo domingo? Pode ser? Amém? Deus abençoe então a todos, em nome de Jesus. Eu quero orar pelas famílias agora, porque nossa família é bendita, a nossa família é abençoada. Mas vocês trazem os maridos aqui domingo, tá bom? Ensinar esses maridos a ser carinhoso, ensinar esses maridos a ser mais atencioso, ensinar esses maridos a dividir a conta lá no restaurante, ou pagar a conta sozinho. Dividir não, pagar sozinho, né? Vocês sabiam que tem casamento sendo desfeito, porque quando vão no restaurante, o marido pede para dividir a conta, quando deveria pagar sozinho? Tem casamento sendo desfeito, irmãos, porque o deselegante, o grosso, manda a mulher pagar a conta, irmãos. Misericórdia. Eu quero orar pelos casamentos, eu quero orar pelos filhos, eu quero orar pela família. Agora você vai ficar no seu lugar onde você está. Amém? Qual o sacrifício que você faria? Jó, diz a Bíblia, que quando aconteceram aquelas catástrofes, em que ele perde tudo, inclusive os filhos, lá menciona que ele estava orando a Deus, oferecendo holocaustos ao Senhor em favor dos filhos, como ele costumava sempre fazer. Jó estava pagando um preço pela família. Feche seus olhos, paizinho querido, paizinho amado. Aqui está a tua igreja, Senhor, que é formada por famílias. E famílias, ó Pai, inicia-se com um casamento, com uma relação conjugal. E a tua palavra nos diz, Pai, que em Abraão o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. E nós somos famílias nessa terra.
Nós reivindicamos essa bênção para as nossas famílias nesta noite, Pai. Nós reivindicamos essa promessa feita a Abraão, Pai. Nós reivindicamos nesta noite, Senhor, a bênção na nossa casa, a bênção no nosso lar, a bênção sobre os nossos filhos. Nós reivindicamos a bênção prometida pelo Senhor para Abraão, que nos alcançaria. Deus, abençoa cada lar, abençoa cada casa, abençoa cada casamento. Aquele, Senhor, casamento que está existindo talvez por um fio, Pai. Aquele casamento, meu Deus, que os cônjuges já estão decididos a divorciar. Pai, quebra essa barreira agora em nome de Jesus Cristo. Que haja um diálogo saudável, salutar entre eles, ó meu Pai. Que eles saibam se comunicar, que eles saibam compreender um ao outro, que eles entendam que nessa vida, nessa jornada, Pai, os espinhos surgem, que eles compreendam, meu Deus, que nós somos imperfeitos e que todo casamento é a união de duas pessoas imperfeitas, unidas no amor perfeito de Cristo. Se são duas pessoas imperfeitas, Pai, é claro que vai ter problemas, é claro que vai ter desentendimentos aqui e ali, mas, meu Deus, não permita que o sol se ponha e eles continuem assim. Não permita que um vai dormir na sala, outro no quarto. Não permita, meu Deus, que haja sofrimento no casamento, Pai, nessa relação. Pior coisa que possa existir, eu imagino, Senhor, é um casal brigando o tempo todo, desentendendo o tempo todo, os filhos presenciando isso, os filhos sofrendo com isso. Meu Deus, tem misericórdia. Entra em cada lar, Senhor. Entra em cada lar. Entra em cada casamento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que os dardos inflamados do maligno contra esta igreja, contra os casais desta igreja, que eles sejam desviados em nome de Jesus, e que nenhum dardo atinja nenhum casal desta igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada casamento, cada filho, cada filha, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, para que não haja nenhum divórcio nesta igreja, porque a tua igreja é formada por famílias, e as famílias estruturadas formarão uma igreja estruturada. Uma igreja, Senhor, que tenha famílias desestruturadas, vai ser uma igreja desestruturada, mas nós queremos uma igreja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Nós queremos uma igreja firmada em Ti, Senhor, que possa vir a chuva, possa vir os rios, possa bater o vento, Pai, contra, mas que a tua igreja permaneça inabalável, intocável, inatingível, ó Pai. Acampa, Senhor, o teu anjo ao redor de cada um dos teus filhos, protege eles, que o inimigo que está ao nosso derredor, ó Pai, bramando como leão, ele nunca encontre uma brecha nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso casamento, meu Pai. Que o nosso casamento não seja atingido pelo inimigo. Em nome de Jesus, eu abençoo toda a tua igreja nessa noite, Pai. Amém. Aplauda Jesus.